né, de melhoria e dessa melhoria contínua ali das áreas, né, e de melhoria de indicadores e tudo. Aconteceu muita coisa, mas tem esse ponto. Hoje eu vejo um RH... Isso é uma evolução natural, eu acho, que aconteceu no RH. Antes não é que existia, eu acho que existia pouco, né, dessa adaptação, né? Vamos trazer esse perfil aqui porque é um caminho que a empresa quer seguir, né? E é não só de habilidades técnicas, mas também né, a gente quer essa velocidade ou alguma outra coisa, ou a gente quer esse fator humano, né? E como a gente faz essa pessoa dar certo aqui, né? Sim. E como a gente adapta a empresa, né, para que ela possa dividir esse conhecimento que a gente ainda não tem, né, mas também não fazer com que isso gere muito atrito. Sim, sim. Bom, deixa eu continuar aqui, porque é uma carreira comprida, né? Bom, depois veio, se eu não me engano, o Kraft Heinz, né? E aí, pelo que eu sei, pelo que lembro que a gente conversou, você teve alguns países, né, que você atuou. Lá foi legal. Conta um pouquinho aí dessa parte aí da sua vivência. Ai, gente, essa cidadã do mundo, né? Sai locomotiva, entra chocolate e ketchup. Entra. E foi engraçado da Kraft Heinz porque foram meus amigos da LL que me chamaram, né? E aí eu voltei a trabalhar com o pessoal lá, com o Pace. Acho que todo mundo já tinha tomado um certo... não todo mundo, né? Porque ainda teve gente que foi direto da LL pra lá. Mas, assim, que tinham trilhados alguns outros caminhos. Então, até culturalmente, a gente já estava um pouco mais maduro, né? Todo mundo ali já estava mais maduro. Mas pessoas incríveis, né? E isso me chamou muita atenção na época. Eu lembro que o Gustavo Witt, que me ligou, né? E ele era meu líder lá também, na LL. E me chamou, vem trabalhar comigo. Ele me chama de galão, porque eu era a primeira pessoa a chegar pra trabalhar. Eu era o galo cinza da madrugada, né? Que é o galo que canta primeiro. Ele me chama até hoje, assim, é muito engraçado. A gente se chama de galão, né? Mas é por causa disso, tá? Porque eu era a pessoa que chegava mais cedo. Aí eu lembro dele me ligando, assim, galão, vem trabalhar comigo. Agora você já resolver sua vida aí, em Belo Horizonte? Eu falei, já. Então vem trabalhar comigo. Eu falei, tá, com você eu vou. Né? E ele ainda trouxe o nome de todo mundo que tava lá. Falou, nossa, a galera tá aqui, estamos juntando todo mundo de volta. Eu falei, legal. Ele falou, mas é no RH. Eu falei, né? Que eu dei aquela pensada, assim, porque lembra que eu era aquela pessoa, né? Crítica, né? Aí eu pensei bem, conversei com meu marido na época, fiquei pensando. Aí eu liguei pra ele de volta. Eu falei, mas e se der errado, né? Ele falou, não, então se der errado a gente dá um jeito aqui de colocar a logística. Mas a gente está com o desafio de implementar a cultura, implementar o sistema de gestão, que é uma coisa que eu acho que você gosta, é um desafio, né, de coisas que você sabe fazer. E tem que organizar tudo aqui. A gente vai aprendendo no meio do caminho. Vamos fazer o que a gente acha que faz sentido, porque ele também não era uma pessoa do RH. E tem o time global lá era um time de especialistas muito bons também. Então a gente tinha um suporte bom, né, do global na época. E aí eu topei ir. E eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz na minha carreira, na minha vida. Foi o turning point mesmo, né? Esse foi, assim, se tiver... Eu tive muito aprendizado do início, mas foi mais do mesmo. E esse foi, assim, porque eu descobri o que eu gostava. Então, eu tava fazendo coisas que eu gostava com uma empresa que tem uma cultura que eu gostava. Então, tipo assim, é uma somatória muito boa, sabe? Assim, a grande maioria do tempo eu trabalhava no flow, assim, né? Eu tava com pessoas legais, óbvio, tinha atrito, tem os dias que não estão tão bons, tinha normal. muito desafio, mas foi muito legal, assim. Então, eu me descobri no RH, mas, óbvio, eu me descobri estudando, né? Então, eu fiz várias transições ao mesmo tempo. Eu nem sei como o pessoal tomou esse risco, assim, né? Porque quando eu entrei na Kraft Heinz, tinha que organizar, nem sabia direito, a gente nem sabia direito o que tinha que organizar. Eu lembro que era assim, vamos implementar a cultura e implementar aqui o sistema de gestão. Meta, processo, ritual e rotina. Só que nesse meio do caminho tinham coisas complexas acontecendo, né? Programa de excelência em vendas, aí desdobramento de metas numa empresa que as pessoas não eram muito acostumadas a ter meta. Então também não é tão trivial quanto a gente achava que era, né? Não, é só colocar a meta, a galera corre atrás. Mas não é bem assim que as coisas funcionam, né? É uma mudança cultural significativa. Eu lembro que, assim, diretores chegavam pra mim e falavam assim, mas o que eu vou ter meta? Pra quê? Eu tô entregando resultado. Eu falava, mas você tá entregando com relação a quê? Né? Mas você me disse que... Exato. O bom ou ruim em relação a quê? Né?
Então foram desafios legais. E assim, desde organizar o financeiro do RH, porque aí depois começou a aparecer um monte de coisa numérica para organizar, né? Compensation, benefício, banda, não sei o quê. Então, toda essa parte mais estruturante de RH acabou ficando na minha mão estruturar. E aí foi minha primeira experiência com o que a gente, na época, não chamava de People Analytics, a gente chamava de indicadores do RH. Mas como eu gostava de ficar futucando lá, mas por que esse problema? Mas por que esse problema? Vamos pegar 80%, não sei o quê. Começamos a criar uns indicadores de RH ali, básicos, tá? Bem básicos. Sim. Mas já tinha alguma coisa pra gente apontar pra onde estava o problema, né? Tem que medir, né? Senão você não tem como percorrer, ter um caminho claro, né? Sim, sim. Ô Camila, eu consigo entender por que teu chefe te convidou e por que você topou. Ele viu em você alguém que é tarefeira, né? Tipo, orientado ao resultado. Esse era Você, engenheira, estruturada mentalmente. Aliás, tem uma coisa que eu sempre falo, assim, o que eu gosto dos engenheiros, principalmente se o engenheiro passou por consultoria estratégica, é que ele cria uma série de frameworks na cabeça dele que você fala assim, RH, ele vai estruturar processos, metas, KPIs, etc. Não é RH, é marketing, ele também vai. Mas eu estou interessado em saber o seguinte, o que você descobriu que nem seu chefe imaginava que você precisaria fazer, nem você sabia, porque você nem conhecia o RH, o lado people, o lado gente, o lado intangível e abstrato. O que você descobriu que você chegou em casa e falou assim, o meu perfil tarefeiro e engenheira não resolve isso? Exato. Eu vou dizer como tudo começou, o pontapé inicial. Até então, eu estava tentando implementar um negócio de meta, né? Foram duas coisas que aconteceram. Eu falei, gente, coloca a meta aí e as pessoas que se adaptem, né? Essa era a minha cabeça de engenheiro. Então, acho que esse foi o... Guarda essa história. E aí eu vou falar uma coisa que foi me deixando mais soft. Eu tinha um time muito escasso e estava num rearranjo organizacional muito forte nessa época. Não tinha dinheiro para contratar ninguém. Não tinha como. E começou a pipocar os problemas, porque eu comecei a futucar. Não, gente, mas olha só, tá essa folha, essa não sei o quê. Então, eu precisava de gente para fazer a análise, né? Precisava de gente para me ajudar com os dados, né? Para gerar os dados, para eu fazer a análise. Eu não podia ser a pessoa da planilha, porque como eu também tinha essas habilidades por causa do meu passado, eu era a pessoa da planilha, a pessoa da estratégia, a pessoa da implementação do não sei o quê. Operacional. Era tudo, né? Eu era técnica, chutava a bola, chutava pro gol, defendia, não dava dano mais. Então, eu tava trabalhando assim, loucamente. Aí uma vez eu fui conversar com o Vítor, eu falei, eu preciso de um estagiário. 2 estagiários, na verdade. Aí eu montei todo um case de dados e tal. Ele falou assim, então a gente tem um problema, porque não tem um programa de estágio aqui, né? Aí eu lembro direitinho que eu tinha um time na época que eu cheguei pras meninas e eu falei, gente, então, vamos fazer a proposta da gente fazer um programa de estágio? Porque tava todo mundo super enrolado, ninguém ia ter nada. Porque a gente vai ter mais trabalho agora bolando um programa de seleção, mas depois... Dá uma desafogada. Dá uma desafogada. E aí meu time na minha época era muito curto, era tipo 3 pessoas. A galera topou o desafio. Aí eu falei assim, então beleza, mas a gente precisa estruturar alguma coisa. Não dá pra chegar lá pra fazer um programa de estágio, assim, amanhã cedo eu preciso do programa. Tá? Não dá pra ser um negócio assim, né? Porque como a gente vai fazer o processo seletivo, a gente precisa estudar. E tem uma das meninas que era do time lá, que ela era uma pessoa de mais tempo de RH, né? Que é uma pessoa de comunicação interna, ela tinha um soft skill que o resto do time não tinha, porque era planilheiro, dado, e é isso, né? Então, a gente juntou e a gente bolou um programa de estágio mesmo, assim. O processo seletivo, como seria, né, a jornada da pessoa estagiária lá na empresa e tal. E nessa época, a gente conheceu um pessoal da Fundação Estudar e eles falaram assim, a gente estava querendo ver de fazer o processo seletivo e tal. A gente bolou um negócio e eles fizeram o processo seletivo. Eu sou até bem grata a eles, assim. Então, a gente fez um esquema muito legal. E eu participei de todos os processos seletivos, porque no final, né, afinal era minha responsabilidade ali. E aí eu comecei a ver naquilo, gente, foi um negócio transformacional pra mim. Eu falei, como que eu não vi isso antes, sabe?